Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia comigo em Salmos 23. Vamos fazer uma breve reflexão sobre esse texto. Salmos 23. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bom, irmãos, antes de eu começar a mensagem, o salmista Davi, quando ele vai escrever esses salmos, ele escreve na visão de um pastor de ovelhas. Então eu vou começar contando um pouco como que era a rotina de um pastor de ovelha. E naquela época, o pastor de ovelha era um ofício. Então era ali um trabalho, e era comum em Israel ter essa questão da agropecuária. Então era tipo uma fonte de renda, e muitos tinham ali ovelhas, rebanhos de ovelhas. Então o pastor de ovelhas, ele era aquela pessoa em que conduzia as ovelhas. Então ele passava o dia com as ovelhas e ele cuidava das ovelhas. Bom, e quando amanhecia, ele conduzia as ovelhas do aprisco, ele tirava as ovelhas no rebanho e levava até um lugar que ele deixava as ovelhas em verdes pastagens, para que ela ficasse ali tranquila. Bom, e até o meio-dia, ele levava ela em lugares de verdes pastagens, que era onde tinha alimento para aquelas ovelhas, e depois ele levava essas ovelhas, conduzia essas ovelhas até águas tranquilas. É interessante mencionar que as ovelhas, ela é um animal muito sensível. Então ela é muito sensível ao seu pastor, ela é muito frágil, e era esse o contexto. Bom, e quando o dia terminava, ele retornava com esse rebanho às jornadas de volta ao aprisco das suas ovelhas. E o pastor, ele tinha a missão de conduzir aquelas ovelhas, aquele rebanho, em lugares tranquilos e de proteger as ovelhas. Bom, e caso o pastor de ovelha encontrasse algum animal que quisesse atacar suas ovelhas ou algo do tipo, ele então defendia as ovelhas, e se alguma ovelha fosse ferida, ele então, com seu bastão, ele tinha um óleo naquele bastão, e aí ele tratava daquelas ovelhas. Bom, e no final do dia ele retornava com aquelas ovelhas até o aprisco. Bom, e quando o salmista Davi ele vai escrever esses salmos, é importante a gente voltar até o início da história. Em 1 Samuel, no capítulo 16, é o momento em que o profeta Samuel, já ali profeta de Israel, ele vai, a pedido do povo e ordenança de Deus, ele vai ungir o rei Davi como rei de Israel. Então ele vai até a casa de seu pai para então receber ali quem seria a pessoa, Deus falaria com ele, quem seria a pessoa para que ele ungisse rei de Davi, rei de Israel. E quando ele chega naquela casa, ele então, depois de passar por todos os irmãos, Deus fala que seria Davi, e os irmãos então mencionam que era o último da casa de seus pais, e que ele estava ali apacentando as ovelhas, cuidando do rebanho dos seus pais. Bom, e é interessante porque quando Davi ele escreve esses salmos, ele escreve com a visão de pastor de ovelha que ele foi. Então ele, ali escrevendo, ele sabe da vivência de como era o trabalho de um pastor de ovelha. Bom, enquanto observamos a trajetória de Davi, a gente vai ver em 1 Samuel que ele foi um grande pastor de ovelhas, antes de ele se tornar rei de Israel. E ele conhecia a ovelha muito bem, ele sabia que a ovelha era um animal frágil, ele sabia que as ovelhas eram vulneráveis. E ele sabia que as ovelhas precisavam e precisam de alguém para conduzi-las.
Bom, enquanto ele fez esses salmos, é um salmos muito conhecidos, é um salmos que a gente aprende texto da Escola Bíblica Dominical, e é um salmos também muito bonito. E ele vai considerar então as suas experiências como pastor de ovelha, e ele vai usar de bastante linguagem figurativa para exaltar o Senhor como um pastor, e não só como um pastor comum, mas como o melhor dos pastores, o bom pastor. Então hoje eu gostaria de falar com os irmãos sobre Jesus como o nosso bom pastor. E a gente vai ver algumas características de Jesus como bom pastor para conosco. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de ressaltar aos irmãos que o bom pastor, ele é provedor para com suas ovelhas. Bom, em primeiro lugar, a gente vai ver no versículo 1 que o bom pastor, que Deus, ele é provedor na vida da sua ovelha. E ele é provedor daquilo que a ovelha tem por necessidade. Então, no versículo 1, a gente vê que o Senhor é meu bom pastor, ele declara isso. E ele diz que nada me faltará. Bom, e nisso a gente observa que, quando ele diz isso, ele diz que o pastor supre as necessidades da sua ovelha, daquilo que ele tem por necessidade. E ele afirma, de nada eu tenho falta, de nada me faltará. E, de fato, Deus, ele nos provê daquilo que a gente tem por necessidade. E aquilo que nos é necessário, ele não nos dá falta. Bom, e como o bom pastor ele provê na vida das ovelhas, quando observamos o povo de Israel em Êxodo, quando eles estavam ali no deserto, em Êxodo 16, a gente vê um episódio muito legal, que é quando o povo está no deserto e o povo precisava de se alimentar. E o povo tinha aquela necessidade, no meio do deserto não tinham o que comer, e então Deus provê na vida do povo de Israel o maná. Então ele provê ali aquilo que eles precisavam, que era se alimentar. E com isso ele demonstra o seu cuidado com a sua ovelha. Ele então provê o maná na vida daquelas pessoas que estavam ali no deserto. Bom, e o bom pastor ele é provedor também daquilo que traz descanso à nossa alma. E o bom pastor ele sabe quanto a ovelha precisa descansar, ele sabe quanto a ovelha está cansada, e ele traz esse descanso a ela. Bom, neste momento eu não falo de descanso apenas físico, porque isso pra gente é muito fácil, só a gente dormir, ou basicamente isso. Mas esse descanso que o bom pastor, o nosso bom pastor dá para conosco, é o descanso de alma, é o descanso de paz. E o salmista Davi, sabendo disso, no versículo 2, ele fala sobre isso, ele fala, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Bom, e assim como a ovelha, quando ela tinha ali seu descanso escasso, então quando as ovelhas estavam ali cansadas fisicamente, o bom pastor sabia os lugares onde conduzir as ovelhas para que elas tivessem um descanso. Bom, e é interessante porque, quando a gente observa o versículo 2, o contexto original é que verdes pastagens representava para o pastor um abrigo. Então, no contexto ali de Judeia, em Israel, o sol no verão ele era muito escaldante. E então, esses lugares eram os lugares cobertos, em que as ovelhas, mesmo ali durante o dia, elas não tomavam sol e elas conseguiam descansar. E depois ele continua falando das águas tranquilas, porque para a ovelha, como ela é muito sensível, as fortes correntezas para ela traz insegurança. Então as águas tranquilas para a ovelha traz a segurança que ela precisa. Então ela estava durante o dia no lugar coberto, descansando, com comida e também bebendo água em correnteza tranquila. Então o pastor transmitia segurança para ela. Bom, e enquanto observamos Êxodo 33, novamente o povo no deserto, Moisés vai pedir a Deus para que naquele contexto em que vivia, talvez muito turbulento, que eles estavam passando, para que Deus fosse com eles. Então Moisés ali, ele faz uma oração, ele pede para que Deus fosse com eles, para que conduzisse naquele novo desafio. E então Deus atende esse pedido e a presença de Deus vai com eles. E a palavra do Senhor diz lá em Êxodo que essa presença trouxe descanso ao povo. Bom, e no versículo 3, a gente vai ver que o refrigério do Senhor, né? Ele fala, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Bom, e a gente vai ver que o bom pastor, ele provê refrigério de alma às suas ovelhas.
Bom, e o bom pastor, ele sabe como trabalhar nas ovelhas, ele sabe como nutrir. E o salmista, novamente o salmista Davi, no Salmo 63, ele fala sobre isso, sobre a restauração de vigor, que é do original do hebraico. Então, esse refrigério de alma é restaurar o vigor. Então, o salmista Davi, no Salmo 63, ele fala sobre essa restauração e de como o bom pastor cede isso às ovelhas. Bom, e como aplicação, a gente deve depositar a nossa confiança no Senhor, como bom pastor, de que Ele vai prover nas nossas vidas, porque Ele é o bom provedor. Bom, e em segundo lugar, gostaria de destacar que o bom pastor, ele é protetor para com suas ovelhas, e observamos isso no versículo 4. Ainda que eu andasse pela vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. É interessante, irmãos, porque no versículo 4, ele diz que até que ele caminhe em caminhos de morte, o bom pastor ainda está com ele. O verdadeiro pastor, aquele que dá a sua vida às ovelhas, ele sempre está com as suas ovelhas. Ele não abandona. E quando a gente observa Josué no capítulo 1, naquele contexto Moisés tinha morrido, então Deus aprove a Josué de conduzir o povo. Ele chegando ali em Canaã. E no capítulo 1, Deus vai trazer ali recomendações a Moisés sobre como conduzir e a como se portar perante o povo. E no versículo 9, um versículo muito conhecido, Deus vai falar sobre ele ter coragem, sobre ele ser corajoso e tudo mais. E nesse contexto, Jesus ele instrui a Josué para que ele tenha bom ânimo perante aquele desafio. E o bom pastor, e naquele momento, Deus era com ele. E ainda hoje Deus é conosco. Bom, e o bom pastor, ele também é protetor em tempos de perigo, em tempos onde a nossa alma se sente atribulada. E é interessante porque Jesus em João 10, ele em João 9, capítulo 9, ele termina de curar uma pessoa, e então os fariseus vêm a ele para fazer aquelas perguntas. Então Jesus exorta eles. Então no capítulo 10, Jesus vai contar algumas parábolas sobre o bom pastor. Então ele começa falando sobre o aprisco, sobre como o bom pastor era. E aí ele vai falar que tinha falsos pastores, falsos ali profetas, que conduziam o povo, mas que não era com o povo. Então naquele momento, quando vinham as tribulações, quando vinham os lobos para devorar as ovelhas, esses pastores fugiam e deixavam que os lobos e as provações devorassem as ovelhas. Mas ele fala que o bom pastor, não só como se faz presente naquele momento com as ovelhas, ele defende as ovelhas e ele dá a sua vida para que a ovelha tenha vida. E ele continua falando que o bom pastor, que aqueles falsos profetas só querem trazer enganação, mas que o verdadeiro bom pastor, ele traz vida, e ele traz vida em abundância para as suas ovelhas. Bom, e o bom pastor, ele é provedor, ele é protetor disso, ele é provedor da vida para conosco, e ele quer que tenhamos vida nele, vida e vida em abundância, e ele é presente conosco em todos os momentos. Então, quando estamos passando por dificuldades, quando estamos passando por situações que muitas das vezes a gente não vê ali um fim, um norte, Deus ainda é conosco e Ele está ali do nosso lado para conduzir conosco. Bom, e o bom pastor, ele é protetor, trazendo consolo. E a gente vê isso no versículo 4, na parte D do versículo. Ele diz que a tua vara e o teu cajado me consolam, que é justamente a proteção do Senhor. E quando a gente observa o Salmos 46, Davi ele vai fazer menção sobre refúgio. Ele vai falar sobre a angústia e o socorro e a consolação para com a sua ovelha. Bom, e em momentos de perigo, de luta, em momentos que a gente não vê nada, Deus ainda é conosco e Ele está do nosso lado, estendendo a sua mão para nos conduzir. Bom, e em terceiro lugar, já concluindo, gostaria de destacar que o bom pastor, ele é amigo da sua ovelha. E não só como amigo, mas ele é o melhor amigo. Bom, e o bom pastor, ele é amigo fazendo-se aliança com a sua ovelha. Quando observamos Êxodo 24,
naquele contexto novamente do povo no deserto, Moisés sobe ali com alguns anciões no monte para fazer sacrifício ao Senhor. E naquele momento eles sentem e vê a presença do Senhor e eles se assentam e comem junto. E naquele contexto de antigamente, se assentar-se à mesa era sinal de aliança. Então, quando uma nação se assentava com a outra, um rei com outro, eles estavam fazendo aliança. E no versículo 5 a gente observa isso. O salmista Davi fala: prepara-se uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O salmista Davi aqui, ele estava falando sobre aliança com o Senhor. E o bom pastor, o nosso Senhor, não só como ele quer fazer aliança conosco, mas ele quer ter intimidade. Ele quer ser o nosso melhor amigo. E observamos isso também no próximo versículo, quando o salmista Davi ele vai falar sobre bondade e misericórdia, que são pilares do Senhor para conosco. Ele fala: certamente que a minha bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bom, e o bom pastor, ele é amigo, exercendo bondade e misericórdia do bom pastor, nos acompanhando. E Moisés vai fazer essa referência para a gente em Deuteronômio 7:9. Moisés vai falar sobre as misericórdias do Senhor para conosco, que se estende por longas gerações. Bom, em último lugar, o bom pastor, ele é amigo da sua ovelha, fazendo-se santuário de habitação. E a gente observa isso na última parte do versículo e dos Salmos: habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista Davi aqui, ele tem plena convicção de que o bom pastor é tão bom para ele que ele quer ficar na casa do Senhor, ele quer permanecer na presença do Senhor por todos os dias, e ele fala por longos dias. Bom, e observamos isso em Êxodo 25, quando o próprio Senhor fala em fazer esse santuário de habitação no meio do povo dele. Então isso é mais uma prova para a gente, para que Deus quer continuar conosco, Ele quer ser nosso amigo, Ele quer ter intimidade conosco. Bom, e o bom pastor, ele é amigo da sua ovelha, não só como melhor amigo, tendo relacionamento e comunhão. Então, se a gente permitir que Deus crie e tenha um relacionamento conosco e tenha uma comunhão, tudo vai fluir muito bem. Bom, e nas minhas considerações finais, eu destaco que o bom pastor, ele é protetor na vida da sua ovelha, suprindo as suas necessidades, aquilo que lhe perturba, trazendo descanso e também refrigério de alma. O bom pastor, ele vai ser protetor para com a sua ovelha, então ele vai trazer ali o consolo. Em tempos de perigo, ele não vai abandonar a ovelha, e ele vai também ali trazer o consolo. E em terceiro lugar, o bom pastor, ele vai ser amigo da sua ovelha, então fazendo-se justiça, ele vai exercer bondade e misericórdia e fazendo-se santuário de habitação. Bom, e ele continua caminhando conosco, seja em momentos bons ou em momentos ruins. Nas adversidades, ele traz o consolo e ele é amigo da sua ovelha. A gente observa quando a gente lê a história de Davi, que a Bíblia fala que ele tinha convivência com as ovelhas que ele apacentava. E ele defendia, ele matava os inimigos, ele tocava para as suas ovelhas, ele tinha ali uma intimidade, ele tinha uma convivência. E o bom pastor, ele deu a vida para nós, para que hoje a gente pudesse estar aqui, lhe prestando culto, lhe rendendo adoração. E concluindo, o salmista Davi, ele faz referência ao Salmos 16, ele fala que, no versículo 2, que o bem mais precioso que ele possui é o Senhor Jesus. E isso é muito bom, porque é o que nós possuímos também. A melhor coisa que a gente tem, que a gente possui, que a gente pode ter nesse mundo é o Senhor. Se a gente tiver a presença dele, tudo vai fluir bem e a gente vai ter tudo que for necessário. E eu termino, já chamando os jovens, eu termino fazendo uma pergunta para os irmãos. Você tem visto Jesus como o bem mais precioso que você possui? Se não, eu recomendo que não só você, mas todos, que busquemos mais o Senhor. E que tenhamos essa convicção de que o Senhor é o nosso bom pastor.